Olá, sou o professor Felipe e hoje a gente vai falar um pouquinho de função modular e equação modular, tá? Primeiro, temos que definir o módulo, tá bom? Quando a gente fala de módulo, vou usar uma caneta diferente. Então, o módulo de um valor, ou módulo ou valor absoluto, e a gente usa entre barras, né, módulo de x, módulo de x. Então, o que é o módulo de x? Ele é o próprio x, se meu x for maior ou igual a zero, ou ele é o oposto de x, menos x, se meu x for negativo. Exemplo, item A. Módulo de mais 5. Ele é 5, porque o x é positivo, né? O 5 é positivo. No item B, módulo de mais raiz de 2 é a própria raiz de 2. Vou colocar aqui no item C, módulo de menos 3, ó, negativo, então é o oposto. É o oposto do menos 3. Então, eu posso colocar menos o menos 3, que vai dar 3 positivo. O item D, módulo de menos raiz de 5, menos o menos raiz de 5. Então, isso é o próprio raiz de 5, tá? Geometricamente, o módulo, ele nada mais é do que a distância entre o número real, dado numa reta real, e a origem da reta. Então, vou pegar aqui, ó. Se eu tenho aqui uma reta, e aqui está a origem da reta, aqui está o zero. Se eu coloco aqui o mais 3, ou sei lá, o mais 5, a distância entre o 0 e o mais 5 é o módulo do mais 5. Se eu coloco o menos 5, a distância entre o 0 e o menos 5 é o módulo do menos 5, que aqui também vai dar 5. Então, essa distância sempre é a mesma, tá? De forma geral, de modo geral, o que a gente pode pensar? Que se para um A positivo, né, A maior ou igual a zero, na verdade, para A maior que zero, né? Para um A positivo, se módulo de x igual a A, então o meu x ele é A ou o meu x é menos A. O que isso significa? Se eu falo para você que módulo de x é 4, então quem é meu x? Meu x é 4 ou o meu x é menos 4, tá? Isso é de uma forma geral. Além disso, a gente ainda tem, desculpa, mudou ali. A gente ainda tem o que nós chamamos de propriedades do módulo. Então, algumas propriedades. Bom, primeira propriedade. Módulo de x sempre é positivo, tá? Sempre, tá? Sempre é maior, na verdade ele é maior ou igual a zero, tá bom? Primeira propriedade. Segunda propriedade, o produto dentro do módulo é o produto dos módulos, tá? Então, módulo de x vezes y é módulo de x vezes módulo de y. Terceira propriedade, ali a gente falou que é maior ou igual, eu vou separar isso aqui em duas propriedades. Vou falar que módulo de x é zero, se e somente se, o x vai ser zero, tá? Separei ali da outra. Uma quarta propriedade é da divisão. Módulo de x dividido por y é o módulo de x dividido pelo módulo de y. Claro que nesse caso o y não é zero, tá? E uma quinta propriedade é que a raiz quadrada de um número, de um quadrado perfeito é módulo desse número. Isso aqui é módulo de x, tá bom? Então aí a gente tem 5 propriedades do módulo, tá? Um exemplo. Daqui o exemplo 1, que é simplifique
a expressão módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 3 para um x real, tal que... Aí eu coloco aqui no item A o meu x, ele é maior ou igual a 3. No item B, o x está compreendido, na verdade, ele vai de 1 até 2. E no item C, meu x é menor que 1. O que a gente tem que analisar, né? O que seria módulo de x mais 1? Bom, pela definição, isso é x mais 1 se x mais 1 for maior ou igual a 0. Ou seja, se x for maior ou igual a menos 1. Tá? Ele é menos x menos 1, né, o oposto, se x mais 1 for menor que 0. Ou seja, se x for menor que menos 1. Tá? Então, tem essa definição aí. Mesma coisa do x menos 3. O que é o módulo de x menos 3? Ele é o próprio x menos 3 se x menos 3 for maior ou igual a 0. Ou seja, se x for maior ou igual a 3. Ele é menos x mais 3 se x menos 3 for menor ou igual a 0. Ou seja, x for menor que 3. Menor ou igual não, só menor, desculpa. X for menor que 3. Então, a gente tem essas duas situações. Pensando nessas duas situações, que agora a gente começa a simplificar. Então, primeiro, no item A, eu tenho x maior ou igual a 3. Quando que isso acontece? Bom, do primeiro módulo, eu tenho aquele x mais 1, né? Então, nesse caso, esse módulo de x mais 1 mais o módulo de x menos 3, do primeiro módulo, esse daqui, ele é, né, x mais 1, olhando no nosso probleminha. O segundo, ele é x menos 3, né, dada essa restrição que x é maior ou igual a 3. Então, a gente vai ter 2x menos 2. Essa é simplificado no item A. No item B, ele está compreendido, né, ele vai de 1 até 2. Então, como ele vai de 1, o módulo de x mais 1 mais o módulo de x menos 3, no primeiro caso, o módulo de x mais 1 continua sendo x mais 1. Só que como ele está compreendido de 1 até 2, ele é menor que 3, né? Então, o segundo caso é menos x mais 3. E aí, essa simplificação aqui dá 4. Né? Que x menos x é a soma de opostos, isso é o nulo. O C. Eu tenho x menor que 1. Então, módulo de x mais 1 mais o módulo de x menos 3. Então, vamos lá. O que é módulo de x mais 1 para x menor que 1? Continua naquela parte ali, x menor que 1? Continua, na verdade é x menor que menos 1, desculpa aqui, gente. Coloquei errado. X menor que menos 1. Então, eu vou ter menos x menos 1 para esse caso, tá? E pro outro, que é x menor que 3, então vamos lá. Se eu estou na parte que ele é menor que menos 1, então ele é menor que 3. Se eu estou para x menor que 3, então é menos x mais 3. Isso vai me dar menos 2x mais 2. Tá aí, tá? Fiz aqui a simplificação. Isso vem direto da definição do módulo, que a gente pode pensar, tá bom?
E se a gente for parar para pensar agora, e se a gente for parar para pensar, de fato, na função modular, tá? Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Então, de fato, na função modular. A função modular, ela tem aí um formato f de x igual a módulo de x. Ou seja, ela é x se meu x for maior ou igual a zero, para x real, né, maior ou igual a zero, e menos x para x real menor que zero. Ou seja, se eu estou pensando na definição ainda, né? O que seria o gráfico disso daí? Então, vamos pensar nos dois pedaços. Eu tenho aqui a parte 1 e uma parte 2. Pela parte 1, eu tenho que a minha função é x. f de x é x. É igual a x. E essa eu estou considerando x maior ou igual a zero. Então, quando eu vou montar o gráfico, isso é uma reta, né? Posso colocar ponto x, y e os pares ordenados x, y. Se eu coloco x igual a 1, y é 1. Se eu coloco x igual a 2, y é 2. Então, eu tenho os pontos 1 e 1, 2 e 2. Se eu for pegar 2, o que eu tenho? Eu tenho que f de x é igual a menos x. Só que eu estou considerando só x valor negativo. Então, x, y e o módulo xy. O que a gente vai fazer? Ó, pegar valores negativos. Se eu pego x igual a menos 1, o y é 1, que é o oposto. Se eu pego x igual a menos 2, o y é 2. Então, vai ficar menos 1 e 1, menos 2 e 2. Quando a gente vai construir o gráfico disso, ele vai acontecer uma coisa interessante aqui. Bom, eixo x, vou colocar aqui o meu eixo y, x. E aí eu vou localizar esses pontos aí, tá? Então, o primeiro ponto, 1 e 1, tá aqui. x1, y1. Os pontos que eu utilizei. 1 e 1. Deixa eu colocar os valores. Segundo ponto, 2 e 2. Então, essa parte desse gráfico, ele tá aqui, certo? Então, essa é a primeira parte do gráfico, tá aqui. A segunda parte do gráfico, vamos posicionar, que é a parte negativa. Que o x, né, que não é que ele no gráfico fica negativo, mas o domínio assume valores negativos. E aí, quando o domínio assumir valores negativos, eu vou ter menos 1 e 1, menos 2 e 2. E aí, meu gráfico vai fazer isso aqui, ó. Esse seria um gráfico da função modular y igual a módulo de x, tá? O que a gente pode perceber? Bom, domínio conjunto dos números reais. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. A imagem dessa função, ela só é apenas os reais não negativos, né? Você pode ver que na parte negativa a função não chega lá. Então, são os reais não negativos, tá? Vou pegar mais um exemplo. Vou construir aqui a função f de x igual a módulo de x menos 3. E aí, pela definição, o que a gente tem? O que é módulo de x menos 3? Ele é o próprio x menos 3 se meu x menos 3 for maior ou igual a 0, ou seja, se x for maior ou igual a 3. E ele é menos x mais 3 se o x menos 3 for menor que 0, ou seja, o x for menor que 3. E aí, o que a gente tem? Vou pegar aqui. Não preciso da régua agora não. Eu vou considerar os dois casos. Então, eu tenho o caso 1 e o caso 2. Pelo caso 1, eu tenho que a minha função, ela é x menos 3 e a minha restrição é que x é maior ou igual a 3. De novo, vou usar a tabelinha, xy
e os pares ordenados x, y. Então, maior ou igual a 3. Vou colocar 3, 4. Se for 3, então eu tenho 3 menos 3, 0. Se for 4, 4 menos 3, 1. Agora a outra parte, a parte 2. Na parte 2, a minha função f de x, ela é menos x mais 3. Então, eu tenho x, y e os pares ordenados x, y. Então, e essa aqui só funciona se x for menor que 3. Então, vamos lá. Eu vou colocar 2. Se x é 2, eu tenho menos 2 mais 3, isso dá 1. X igual a 1. Se for 1, eu tenho menos 1 mais 3, que dá 2. Então, eu tenho 2 e 1, 1 e 2. De novo, vou marcar esses pontos lá no meu plano cartesiano. Pega aqui meu plano cartesiano, eixo y e agora o eixo x. O eixo x. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Bom, vamos marcar os pontos. Primeiro ponto, foi aí o ponto... Deixa eu dar uma caneta de cor diferente aqui. Foi o ponto 0, 3 e 0, tá aqui. Segundo ponto foi ponto 4 e 1, tá aqui. Agora, na outro lado, o ponto 2 e 1, 1 e 2. Bom, eu consigo já desenhar o gráfico da minha função. Então, aqui tá a parte, tá para cá, tá para lá. O que a gente percebeu? Que quando eu fiz, pega esse caso e esse caso aqui de cima. Quando eu fiz x, módulo de x, bom, ficou ali, né, ela é simétrica pelo eixo y. Quando eu fiz módulo de x menos 3, essa função simétrica, ela teve um processo de translação horizontal para a direita. Então, ela se movimentou de forma horizontal para a direita. Então, a gente está falando de uma translação horizontal para a direita. Só de olhar, o que seria... Vou colocar aqui terceiro caso, deixa eu ver. Terceiro caso. O que seria o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 4 menos 2. E aí, olha só. Como eu estou colocando x mais 4, isso aqui está me mostrando que vai ser uma translação horizontal. E como eu estou somando 4, é para a esquerda. Para a esquerda. Além disso, como tem esse menos 2 aqui, isso é uma translação vertical 2 unidades para baixo. Translação vertical. Ele se move 2 unidades, tá? 2 unidades para baixo. Então, eu consigo já esboçar esse gráfico pensando nisso. Eu sei o que é o módulo de x já, né? Sei o formato do módulo de x. Quando eu coloco o módulo de x mais 4, acontece isso. Então, vamos tentar esboçar o gráfico aí, olhando todas essas características. Eixo x, eixo y. Bom, os valores, 1, 2, você registra lá.
Então, o que a gente sabe? Que com relação ao módulo de x, que é esse aqui primeiro que a gente fez, o que ele teve? Uma translação horizontal de 4 unidades para a esquerda e uma translação vertical de 2 unidades para baixo. Então, ele vai se mover 4 unidades para lá e desce 2 unidades. Então, ele vai ter esse ponto aqui, esse, assim. Esse vai ser o gráfico. Tá aqui. Para cá. E para cá. Pronto. Esse seria o gráfico da função dada, tá? Pensando no inicial, tá bom? Eu vou fazer mais um quarto caso, o que seria o gráfico de f de x igual a... O gráfico de f de x igual a x, módulo de x ao quadrado menos 4. Vou pegar esse daqui. O que a gente percebe? Bom, pela definição, isso aqui é x ao quadrado menos 4, se x ao quadrado menos 4 for maior ou igual a zero. Isso significa que é x ao quadrado... Então, aqui a gente tem que analisar, né? E é menos x ao quadrado mais 4 se x ao quadrado menos 4 for menor que zero. Ou seja, eu preciso fazer análise do sinal daquela função do x ao quadrado menos 4 para analisar, para a gente verificar quando que vai ser x ao quadrado menos 4 e quando vai ser menos o x ao quadrado mais 4. Então, o que eu sei? Eu pego a minha função aí e o x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado menos 4, vamos calcular as raízes dela. Bom, as raízes são duas, né? X é 2 ou x é menos 2. Fazendo um esboço aqui no eixo x, eu vou ter aqui o menos 2 e o 2. Bom, com cavidade virada para cima, a gente tem que a função é... Opa, o desenho ficou ruim que só. A função ela faz assim, certo? O que acontece? Ela é positiva para x menor ou igual a 2 e x, né, maior, positiva, né? Positiva ou nula para x menor ou igual a 2 e menor ou igual a menos 2 e maior ou igual a 2, e ela é negativa para os valores entre esses dois números reais. Então, quando que isso aqui vai acontecer? Se x for menor ou igual a 2, ou a menos 2, ou x maior ou igual a 2. Quando que essa de baixo aqui vai acontecer? Quando o meu x estiver compreendido entre menos 2 e 2, tá? E aí, é a gente construir cada pedacinho para os valores que são dados ali, certo? O vértice de x ao quadrado menos 4, né, dessa função quadrática, é o ponto 0,4, né? Eu peguei o x ao quadrado e eu desci 4 unidades. Só que como ele está dentro do módulo, a gente não tem essa parte negativa, né? Então ele vai meio que fazer um arco para cima. Como vai ficar isso? Vamos lá. Como que eu vou pensar? Vou pensar na equação 1 e equação 2. Equação 1, função 1, desculpa, e função 2. Falei errado. Pela função 1, eu tenho que f de x é igual a x ao quadrado menos 4, mas se x for menor ou igual a menos 2, ou se x for maior ou igual a 2. Quando ele dá esses valores, né? Quando se eu atribuo o valor de x e y e os pares ordenados x e y, o que a gente percebe? Se x for 2, y é 0. Se x for menos 2, y também é 0, que são os zeros da função que a gente viu ali. 2 e 0, menos 2 e 0. Ótimo. Se x for, então, é maior ou igual a 2. Se x for 3, 3 ao quadrado é 9, menos 4 dá 5. Se x for menos 3, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 dá 5. Então, 3 é 5,
menos 3 é 5. Bom, isso aí faz parte daquela parábola, né? Tomar cuidado. Vamos pegar 2. A minha f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4. E aí, está compreendido entre menos 2 e 2. Então, vou pegar valores de x, y e os pares ordenados x, y. Bom, se x for zero, se x for 0, olha, o y dá 4. 0, 4. Se x for menos 1, menos 1 ao quadrado é 1. O oposto do 1 é menos 1. Mais 4, 3. Menos 1 e 3. Se x for 1, isso vai me dar 1 ao quadrado é 1. Menos 1 mais 4, 3. 3 de novo. Quando a gente coloca esses pontos aqui, a gente não tem a parábola, né? Porque parábola é feita assim. Na verdade, essa parte negativa ela é jogada para positiva, por causa do módulo, né? Então, ele vai fazer isso, aí ele vai fazer assim e vai continuar. Então, vamos lá, vamos colocar essas formas aí. Então, eixo x, eixo y. Ó, que legal. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Localizando os pontos. Então, primeiro ponto. Bom, 2 e 0, menos 2 e 0, foi o que a gente colocou. 3 é 5. Menos 3 também vai dar 5. Tá aqui. E aí, esse é daquela parte da parábola que ela faz assim. Faz isso. E sobe. Beleza. Tá aí. Né? Agora, essa parte que estava aqui embaixo da parábola, ela não tem. Por quê? Porque eu inverti ao oposto, né? É o oposto. Parte negativa, virou o oposto. Foi jogada para cima. Então, eu vou ter os pontos aqui, 0 e 4, menos 1 e 3, 1 e 3. Então, ele faz assim, ó. Ele vem daqui e faz para cima. Tá aqui. Então, aí, esse é o gráfico dessa função, tá? E aí, a gente ainda pode pensar em equação modular. Então, o que seriam essas equações modulares? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma primeira equação modular para a gente pensar como resolve, né? Vou pegar módulo de x ao quadrado menos 5x é igual a 6. Bom, pelas definições que a gente viu lá em cima, né? Ainda mais aquela parte depois que nós falamos de representação algébrica, o a tem que ser positivo. E eu sei que se módulo de x é igual a A, então x é o próprio A ou x é menos A, tá? Então é isso que a gente viu. Então tem uma condição de existência, se A tem que ser positivo, tem várias coisas. Vamos lá. Primeira ideia. Bom, C já é positivo. Então eu não tenho muito o que fazer aqui de condição de existência. Eu tenho que x ao quadrado menos 5x igual a 6, ou x ao quadrado menos 5x igual a menos 6. Nesse primeiro caso, x ao quadrado menos 5x menos 6 é igual a 0. Nesse segundo caso, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. E aí é só você resolver cada uma delas. Então, a primeira, eu vou aplicar Bhaskara, vou fazer soma e produto. Bom, você que sabe. Nessa primeira, quando você vai fazer soma e produto, né? Você sabe que x1 vai dar 6,
E o x2 vai dar menos 1. E pode. 6 e menos 1 tá certo. Na segunda, o x1 vai dar 5. Não, desculpa. Dá 6. E o x2 dá 1. Positivo. Então, nós temos aí 3 respostas, né? A soma, na verdade, o produto é 6. Delta. O produto é 6, a soma é 5, né? Então, é menos 6. E para a soma dar 5... Ah, tá. Aqui, nessa segunda... Bom, é 3 vezes 2 e 3 mais 2, né? Então, aqui é 3 e 2. Meu x1 é 3, meu x2 é 2. Desculpa, 3 e 2. Ali que é 6 e menos 1. Então, quais são as soluções aqui? Eu tenho 4 soluções. Menos 1, 2, 3 e 6. Tá? Todas elas dá certo. Bom, vamos para o exemplo 2. Vou pegar aqui o exemplo 2, vou falar assim que 2x mais 1 é igual a x menos 3. E aí, de novo, eu tenho condição de existência. Por quê? Porque esse termo aqui, ele tem que ser positivo. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, né? Então, eu vou ter que garantir que x menos... Vou ter que estabelecer uma condição de existência e garantir que x menos 3 seja maior ou igual a zero. Isso vai me garantir que x seja maior ou igual a 3. Se não for, não é solução. E aí, pela definição, a gente sabe que 2x mais 1 é igual a x menos 3, ou 2x mais 1 é igual a menos x mais 3, ou seja, a gente faz o oposto, tá? Nesse primeiro caso, vai ficar que x é igual a menos 4, né? Então, fazendo aí a ideia de balanceamento e operações inversas, x é menos 4. No segundo caso, vai dar que 3x é igual a 2, então meu x é igual a 2 terços. E aí, olha só que interessante, né? Quando a gente olha essa equação, a gente vai obter menos 4 na primeira resposta e 2 terços na segunda resposta. Quando a gente olha isso, o menos 4 não é maior ou igual a 3, e o 2 terços também não. Então não tem solução. A solução desse caso aqui é vazia. Né? Qualquer valor que eu coloco ali no x não vai dar de forma correta o módulo com a parte que não tem módulo, tá? Bom, é um problema que pode acontecer pensando na condição de existência, é o que pode acontecer na equação modular. E o terceiro caso que eu tenho aí, que eu trouxe aqui, que é módulo de x ao quadrado mais 2 módulo de x menos 15 igual a zero. E aí a gente vai fazer troca de variável. Eu vou chamar módulo de x de y. E aí eu faço aqui y ao quadrado mais 2y menos 15 igual a zero. Bom, por soma e produto, a gente pode pensar que o meu y1, ó, o produto dá 15, então é 3 vezes 5. Como a soma deu 2 negativo, né, que seria 2 negativo, então eu posso pensar ali que o produto aqui é menos 5 vezes 3. Menos 5 e o y2 é 3. O que acontece? Quando eu escrevo módulo de x igual a y, eu tenho que garantir que y é positivo, maior ou igual a zero. Por causa disso, esse aqui já não convém. Não convém para a situação, né? Ele não serve. Se y tem que ser maior ou igual a zero, porque ele deu menos 5. Então, esse já não serve. O segundo serve. Módulo de x é y, então, módulo de x é 3. Bom, pela definição, x é 3 ou x é menos 3.
tá? Bom, e aí eu tenho a solução. Quem seria a minha solução? 3 ou menos 3? Tá aí. É isso. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Até mais.